Como é que é, pessoal? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Esqueci-me de tomar café. Tudo já. Então, hoje, sexta-feira, dia 28 de Abril, aqui mais uma sessão de dúvidas, como é habitual no Instagram, que depois fica disponível também no Facebook e também no YouTube. Por isso, se estiver já a assistir este vídeo no YouTube, estás a assistir a uma gravação. Este vídeo aconteceu sexta-feira, 28 de Abril, em direto lá no meu Instagram. E sobre o que é que nós vamos falar hoje? Para quem não sabe, normalmente, como é que funcionam estas lives? Faço esta live sexta-feira, onde eu respondo às dúvidas das pessoas que aparecem na aula, onde eu também aproveito para falar um pouco sobre as dúvidas que eu fui recebendo ao longo da semana. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o quê? Vamos falar aqui sobre gestão de tempo naquilo que está alinhado com a produção de conteúdo, a gestão dos alunos e a gravação do teu curso. Muito boa tarde, Sr. Padre Paulo, como é que você está? Vamos responder aqui também como lidar com a desmotivação quando existe a tão afamada, querida concorrência. Então também vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o e-mail de quinta, que na verdade saiu à sexta, mas que saiu. Então também vou falar aqui um pouquinho sobre esse e-mail. Já sabem que não vou desvendar o conteúdo do e-mail, mas vou falar aqui um pouco sobre o e-mail e sobre aquilo que foi o centro da mensagem desse e-mail. Para quem não recebeu o e-mail todas as quintas-feiras, salvo algumas exceções, como aconteceu esta semana, que o e-mail não saiu à quinta, saiu à sexta, eu envio um e-mail que muitas vezes não tem nada a ver com marketing digital, mas tem tudo a ver com marketing digital, ok? Então, esta semana, o título do e-mail é O Outro. Eu achava que ia ser um e-mail fofinho, até, sinceramente, mas ao que parece, acho que algumas pessoas não acharam que foi assim tão fofinho. Algumas pessoas acharam que foi tipo assim um murro no estômago, uma chapada de luva branca, um biqueiro no cu, coisas desse género que vocês quiserem chamar, analogias que vocês quiserem criar, mas eu até achava que ia ser fofinho. Então vamos falar um pouquinho desse e-mail e vou ler também a mensagem aqui do dia, tá bom? Então vou começar aqui rapidamente por esclarecer o que é aqui a nossa principal questão de hoje, só puxar o meu computador. Gestão de tempo, produção de conteúdo, gestão dos alunos quando eles já existem e aqui também a gestão naquilo que diz respeito à gravação do nosso curso. Então muitas vezes eu vejo de pessoas ou seguidores aqui no Instagram perguntam: Daniel, como é que nós podemos fazer melhor esta gestão sobre a quantidade de conteúdo que eu produzo? Como é que eu vou fazer melhor esta gestão? Quando é que eu produzo conteúdo? Quando é que eu edito conteúdo? Quando é que eu vou publicar conteúdo? Quando é que eu vou dar mais conteúdo para as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais? Como é que eu vou fazer isto? A primeira coisa que é necessário tu parares para entender é: será que tu estás a ser organizado ou tu és uma daquelas pessoas que diz eu vivo bem na minha desorganização? Porque a maior parte das vezes, aquilo que eu vejo quando me sento para conversar com estas pessoas que têm dificuldade em alinhar aqui esta questão de produção, gestão, etc., é porque essas pessoas elas não são organizadas. Essas pessoas elas não têm um método para seguirem, essas pessoas não têm um cronograma, um passo a passo, uma organização que facilite determinadas ações que elas têm que tomar ao longo do dia. Nós, basicamente, só para que tu entendas, eu vou dar aqui uma analogia. Está bem calor hoje, não sei o que é que se passa. Supostamente não está assim tanto calor, mas está bem calor. Mas só para que tu entendas, basicamente, vou-te dar aqui um exemplo, uma analogia. É como se nós, todos os dias, vamos para a cama e quando acordamos, nós temos um saquinho. Esse saquinho tem um X número. Então imagina, tu foste dormir, acordaste e o teu saco tem tipo um número 20, 25, que seja. Então vamos imaginar, já te vou explicar o que é esse saco. Foste lá para a cama, deitaste e o teu saco, quando tu acordaste de manhã, tinha o número 25. Ao longo do dia, tu vais ter que tomar decisões. E sempre que tu tomas uma decisão, o teu saco ele vai reduzindo um número. Ou seja, esse teu saco e o número que está dentro do saco significa o número de decisões que tu vais ter que tomar ao longo do teu dia e que tu vais tomar de forma consciente, organizada, regulada. Então tu acordaste de manhã com o número 25 e as decisões começaram logo a ser tomadas. A primeira decisão, muito possivelmente contigo, passa logo quando o despertador toca e tu começas a ter que decidir: acordo já
acorda daqui um pouquinho, coloca o despertador mais 5 minutos, ai não, só mais 10 minutos aqui nesta cama quentinha, ou nesta cama fresquinha, não me vou levantar agora, ou então não vou ao ginásio. Então tu começas logo de manhã a tomar decisões, e quantas mais decisões tu tomas, menor vai sendo o número do teu saco. Então repara, tu começas a tua manhã com 25 decisões, certo? Essas 25 decisões, assim que tu acordas, tu vais ter que decidir se te levantas ou continuas a dormir, automaticamente essas 25 decisões vão começar a cair. O que é que vai acontecer também? Vai haver um momento em que tu vais sentar-te e vais começar a ter que decidir quando é que tu vais produzir o teu conteúdo, como é que tu vais partilhar esse conteúdo, onde é que tu vais partilhar esse conteúdo, com quem é que tu vais partilhar esse conteúdo, o que é que tu vais fazer com esse conteúdo, etc, etc, etc. Só que como ao longo do dia tu foste esvaziando o teu saco com pequenas decisões que não vão acrescentar nada, quando chega o momento do teu dia em que tu tens que tomar essas decisões importantes para o teu negócio, para a criação do teu curso online, etc., aquilo que vai acontecer é que tu já não tens mais decisões no saco. Ou seja, tu vais tomar essas decisões cansado, cansada, sem consciência, sem entender o porquê de estás a decidir uma determinada coisa. Tu única e simplesmente vais querer livrar-te disso o mais rápido possível. O que é que eu estou a querer dizer com esta analogia? Aquilo que eu estou a dizer com esta analogia é que a partir do momento em que tu tens método, existem decisões que já são tomadas. Ou seja, se todos os dias o teu saco acorda com 5 ou com 25 decisões que tu vais tomar ao longo do dia, se tu tens a maior parte das decisões tomadas e só tens depois ali alguns pontos do teu dia onde tu vais ter que decidir, tu vais usar essas decisões do saco para tomar as decisões. Então, se a tua decisão, eu vou dar aqui um exemplo extremo, mas por exemplo, se tu decidires antecipadamente o que é que tu vais vestir, o que é que tu vais comer, onde é que tu vais dormir, os horários em que tu vais trabalhar, quando é que tu vais gravar, como é que vai ficar o teu cenário, que tipo de material é que vais usar, etc. Quando essas decisões já estão tomadas, tu só tens que chegar lá e fazer o teu trabalho. É realmente assim, gente. Nós procrastinamos. Quantas mais são as decisões ao longo do dia que nós temos de tomar, pior começam a ser as decisões e mais nós começamos a procrastinar. Então é muito importante que tu comeces a preparar o teu ambiente à tua volta para que as decisões que tu tomes comecem a ser melhores decisões. Então, e como é que tu vais fazer isso? Vais tomar decisões e vais deixar que algumas dessas decisões já estejam tomadas antes de chegar ou antes de iniciar o teu dia. Repara, porque é que eu costumo sempre dizer aos meus alunos, e a ti que me acompanhas, mesmo que tu não sejas meu aluno, porque é que eu gravo, porque é que eu faço as minhas aulas sempre a uma terça-feira às 19 horas e o Instagram aqui às 13 horas, quando eu consigo fazer a live? Porque é uma decisão que já está tomada. Eu hoje não tive que tomar a decisão de fazer a live às 13 horas ou não. Essa decisão já estava tomada. Então, do meu saquinho de 25 decisões, essa não saiu. Eu continuo com mais clarividência, com mais lucidez, para poder usar essa decisão noutro momento. Então, quantas menos decisões tu tiveres que tomar ao longo do teu dia, melhor vai ser a tua capacidade de gerir o tempo, de produzir conteúdo, de gerir os teus alunos, de gravar o teu curso, etc. Então, transformando esta história longa numa história curta, o que é que eu tenho para te dizer? Começa a definir prioridades. Começa a olhar para as decisões que tu tens que tomar ao longo do teu dia e começa a entender quais são as decisões de amanhã que tu já podes tomar hoje e quando chegar o momento de decidir amanhã, isso não vai roubar nenhuma da tua energia, isso não vai roubar nenhum do teu tempo e tu única e simplesmente vais ter que chegar lá, sentar a bundinha na cadeira ou fazer aquilo que tu tiveres que fazer e única e simplesmente usar esse tempo para isso. O quê? O que é que tu já podes hoje definir que vai acontecer amanhã sem que o dia da manhã chegue? Então, por exemplo, eu sei, terça-feira, 19 horas, eu não tenho que decidir. Eu só tenho que estar lá. Mais nada. Então essa decisão está feita. Sexta-feira, 13 horas, eu não tenho que decidir. Eu só tenho que estar lá. Essa decisão está feita. Então é muito importante. Agora, se tu quiseres continuar a fazer as coisas à merceeiro, se tu quiseres continuar a fazer as coisas sem método, sem processo, sem organização nenhuma, não adianta. Vai sempre existir alguma coisa onde tu vais dizer o meu dia, esta é uma frase típica da pessoa que não consegue organizar a sua estrutura e que vive a tomar decisões em cima do joelho, que é o meu dia não me permite fazer tudo, ou o meu dia devia ter 28 horas, 30 horas. É óbvio,
Quantas mais decisões em cima do joelho tu tiveres que tomar, mais tempo tu vais ter que perder para tomar essas decisões. Então repara, quanto mais consciente, quanto mais calmo tu tiveres e quanto mais antecipadamente tu conseguires prever a decisão que tens que fazer, melhor vai ser para ti. Isto também funciona na tua produção de conteúdo. Então para agora e começa a pensar, qual é que é o melhor dia? Qual é que é o melhor horário para que tu possas começar a produzir o teu conteúdo? E quero esclarecer aqui uma coisa, tranquilamente, para que tu coloques dentro da tua cabeça. Não importa, não importa se tu vais fazer conteúdo uma vez por dia, uma vez por semana. Não é isso que está em questão aqui. Tu ainda nem sequer tens uma organização de conteúdo, porque carga d'água tu vais querer começar a fazer conteúdo 10 vezes por dia ou uma vez por dia. Não. Para, analisa, sê consciente, sê coerente, olha para a tua realidade do dia de hoje e pensa com as tarefas que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, qual a melhor decisão que eu posso tomar relacionada com a minha produção de conteúdo. Hoje, eu tenho condição de produzir conteúdo sem comprometer a minha saúde mental desta forma. Ok, então se tu tens, por exemplo, condição de produzir conteúdo desta forma, que é uma vez por semana, em que dia é que isso vai acontecer? A que hora é que isso vai acontecer? Onde é que isso vai acontecer? Com quem é que isso vai acontecer? O que é que tu precisas que esteja pronto, que esteja à tua volta, que esteja naquele momento, naquele exato local, para que a tua gravação, para que a produção do teu conteúdo aconteça? Ah, Daniel, mas isso não é ser mesquinha demais, isso não é ser aqui, estar a cuspir para o ar e a imaginar? Não, não é. Sabes porquê? Porque se tu te preparares para que, por exemplo, terça-feira, 19 horas, estejas a fazer uma live, como eu faço todas as terças às 19 horas, sabes o que é que vai acontecer? Os teus amigos vão-te ligar assim e vão dizer assim, olha, Maria, ou Manel, ou Pedro, amanhã temos um jantar, ou na próxima terça temos um jantar. Que horas é o jantar? É às 7h30. Não consigo. Porquê? Porque já está automático na tua cabeça. Não importa. Não importa quais são as coisas que apareçam para aquele dia. Tu já tens automático na tua cabeça que aquele tempo, aquele horário, aquele dia está ocupado com aquele compromisso. E tu precisas de começar a ter consciência disso. Produzir conteúdo tem que ser um compromisso teu que não pode ser desmarcado. Ou que não deve ser desmarcado. O poder pode, mas não deve ser desmarcado. É um compromisso. É como tu ires ao teu restaurante favorito. E se ainda não é como tu ires ao teu restaurante favorito, tem que começar a ser como ires ao teu restaurante favorito. Tu tens que levar a sério. Se tu não levares a sério a produção de conteúdo que tu assumes, e mais uma vez digo, não importa quanto conteúdo é, desde que tu leves a sério a produção do teu conteúdo, principalmente numa fase inicial, as pessoas vão começar a levar-te a sério. Isso é importante. É fundamental. Então, trata a tua produção de conteúdo como se fosse um compromisso. E a partir do momento em que esse compromisso passa a ser regular para ti, tu já sabes que não importa o que aconteça, não importa se esteja um calor desgraçado, se esteja um frio desgraçado, tu já sabes que naquele dia, àquela hora, tu vais ter que estar naquele local a produzir os vídeos, os conteúdos que tu tens que produzir. Mas, a mesma coisa, para gravar o teu curso, para fazer a gestão dos teus alunos, tu tens mesmo que definir quando é que isso vai acontecer. É que, gente, acontecem diversas coisas na nossa vida ao longo do dia. A maior parte delas tem uma capacidade de roubar a tua atenção incrível. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, a minha capacidade de distração, ela é tão grande quanto a minha capacidade de foco. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, se passar aqui uma mosca à frente, eu vou desviar o meu olhar e vou olhar para a mosca e vou pensar, por que carga d'água uma mosca decidiu vir chatear-me agora no horário da minha live? Será que esta mosca não tinha mais nada para fazer? E se de repente uma gaivota passar, mais uma gaivota que passou aqui, Jesus do céu, qualquer dia que começa a fazer criação de gaivotas. Ou seja, a minha capacidade de foco, ela é tão grande quanto a minha capacidade de dispersar. Isto é igual.
Se tu não definires os horários e se tu não te programares para fazer determinadas tarefas que são fundamentais para o teu crescimento, para o crescimento do teu negócio, o que vai acontecer é que tu vais dispersar. Tu não vais manter o foco no processo e não vais conseguir executar as etapas do processo. Ai Daniel, mas e o que é que isso tem a ver com marketing digital? Na verdade, pode parecer que não tem. Mas no mundo digital, como são tantas as tarefas que nós temos que fazer, nós precisamos de ter essa organização. Nós precisamos de parar para analisar e de olhar assim, ok, eu tenho este problema. Como é que eu posso resolver este problema? Quanto tempo é que eu vou demorar a resolver este problema? Quanto é que me custa resolver este problema? Quando eu tenho a resposta a essas perguntas, eu tenho que chegar lá, executar, ou contratar alguém para executar, ou eu tirar do meu tempo, usar o meu tempo para executar. Porque senão, isso vai procrastinar ao longo do tempo e não vai funcionar, ok? Então é muito, muito importante que tu tenhas essa consciência. E eu sei que para muitas pessoas a produção de conteúdo ela ainda é uma dor de cabeça, mas às vezes, gente, a vossa produção de conteúdo ela está mais perto, ou seja, o motivo pelo qual vocês devem produzir conteúdo, o objeto de conteúdo, muitas vezes ele está mais perto do que aquilo que vocês imaginam. Muitas vezes vocês estão na rua, aconteceu alguma coisa, que vocês pararam, fizeram uma comparação e disseram assim, ai meu Deus, pois é. E essa comparação, vocês pegam no vosso telefone, gravam um vídeo, um story, alguma coisa, colocam no Reels e postam. Ah, Daniel, mas tem que ser legendado. Ah, Daniel, mas tem que ser com animações. Ah, Daniel, mas tem que ser não sei o quê. Gente, o primeiro critério de conteúdo é tem que gerar valor. Depois, se é legendado, existem aplicações. O CapCut, ele faz a legenda automática. Automaticamente tu consegues fazer as legendas dos teus vídeos no CapCut, só tens que corrigir as palavras, demoras 10 minutos a ter o vídeo legendado, então não tem porquê de não legendar, mas mesmo assim, no início, não queres usar esse tempo para legendar, não tens esse tempo, está tudo certo, só vai lá, faz o vídeo e posta. Eu tenho um caso muito específico até, que já aconteceu 3 ou 4 vezes com uma aluna minha que está a assistir a esta live aqui em direto, em que nós estamos em aula, e eu digo para ela fazer um vídeo desta forma. Ou para ela pegar em alguma coisa que ela já me tinha mostrado e eu digo, mas porquê é que tu não fazes isso? Aí ela vai lá e diz, já pronto, vou fazer aquilo que ele disse. E de repente, posta o vídeo e o vídeo tem tipo 7, 8 vezes mais resultado do que os vídeos normalmente que ela posta. Eu uso o CapCut, é ótimo, Marta. Sou uma borboleta social, mas cada dia mais disciplinada. Muito boa analogia. Então, façam. Ela muitas vezes pega nos vídeos que ela já tem feito ou em ideias que ela já tem, mas não grava, não faz os vídeos. Foi lá, publicou e aí os vídeos têm mais resultado. Não é, menina Paula? É isso mesmo. Então, se tu já tens os vídeos feitos, se tu já tens as ideias, vai para a casa de banho, grava um vídeo na casa de banho, grava um vídeo na sanita, grava um vídeo no elevador, grava um vídeo onde tiveres que gravar o vídeo, mas só grava. Muitas vezes nós temos um julgamento, um auto-julgamento que diz, mas as pessoas não vão assistir ao meu vídeo se eu não tiver com uma paisagem maravilhosa, se eu não tiver maquilhado, se as minhas olheiras foram maiores do que os meus olhos. Esqueçam. As pessoas, elas não vão estar preocupadas contigo. As pessoas, elas vão estar preocupadas com elas próprias. As pessoas que assistem este vídeo, elas não estão preocupadas comigo, elas estão preocupadas com o que é que elas podem retirar deste conteúdo aqui, que é igual contigo. Então, simplesmente produz o conteúdo que tu acreditas que vai impactar as pessoas que estão lá, daquele lado, naquele momento, a assistir. E depois eu tenho uma questãozinha para te fazer, que é o seguinte. Eu sei que nesta questão de gestão de tempo, organização, produção de conteúdo, gravação de gestão com os alunos, etc. Eu sei que podem ser muitas coisas e que tu ainda tens o teu trabalho, ainda tens aí a tua vida social, tudo isso. Eu percebo exatamente isso. Porquê? Porque eu também tenho. Mas agora eu quero que tu faças uma pequena reflexão. Eu quero que tu te questiones. Será que realmente tu estás a dar o teu melhor? Será que realmente tu estás a fazer o teu melhor? Será que realmente tu estás a dedicar-te da melhor forma que tu podes, com as melhores ferramentas que tu tens? Será que há algo mais que tu possas fazer e que não estás a fazer porque estás a procrastinar? Ou será que realmente hoje tu estás a dar o teu melhor e estás a entregar-te com tudo aquilo que tu tens para entregar?
Porquê é que eu faço essa questão e porquê é que eu te desafio a fazer essa reflexão? Muitas vezes nós somos mais fortes e aguentamos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Muitas vezes na nossa vida vão surgir desafios que nós nunca acreditamos que eles aparecessem. Muitas vezes esses desafios vão nos ser colocados por pessoas que nós nunca acreditaríamos que seriam capazes de colocar esses desafios na nossa vida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Tu vais dar conta. Então, se hoje, quando tu paras para produzir conteúdo, ou quando tu paras para dizer que vais produzir conteúdo e tu dizes, eu não consigo dar conta de tudo, eu não aguento de tudo, é porque aquela pessoa não me está a ajudar, é porque a minha patroa, o meu patrão, o meu papagaio, o meu cão, o meu grilo, não sei o quem está a fazer isto ou aquilo, tu vais dar conta. Daniel, mas às vezes não dá para fazer tudo. Por isso é que é preciso prioridades. No momento em que as coisas precisam de acontecer, as coisas vão acontecer. Esta semana eu tive talvez um dos maiores desafios da minha vida até então. Com 2 lançamentos a acontecer. E no final, as coisas aconteceram. E quando eu digo desafios da minha vida, é até nem saber se eu ia conseguir ter água, luz e internet em casa. Só para vocês entenderem. Mas as coisas aconteceram. E tudo se resolveu. E numa semana onde existiu feriado. Então é menos um dia útil. Então tu vais dar conta. Tu precisas de colocar uma coisinha na tua cabeça. Coloca isto de uma vez por todas na tua cabeça. Tu és fucking awesome. E tu consegues. Quando tu paras para te questionar e para dizeres, mas eu não sou bom, mas eu não consigo, mas o outro é melhor, mas o outro tem uma equipa, mas o outro faz aquilo, mas o outro... Para. Vais olhar para ti e vais dizer, eu sou fucking awesome. Eu vou conseguir. Eu vou fazer. E não importa aquilo que apareça à minha frente. Eu vou fazer. Aquilo que eu preciso de ser é organizado. Aquilo que eu preciso de fazer é definir prioridades. Mas eu vou fazer. Então não importa o tamanho do desafio que te aparece à frente. Importa como é que tu vais definir que vais superar esse desafio. E também tenho uma coisa para te dizer que é muito importante, que é a partir do momento em que tu sabes como vais superar esse desafio, corre, mas corre o mais rápido que tu conseguires. Vai lá e faz. Se é para correr hoje, é para correr hoje. Se é para saltar hoje, é para saltar hoje. Se é para entrar na água gelada hoje, é para entrar na água gelada hoje. Vai lá e faz. Porque depois disso, tu vais olhar para trás, 1, 2, 3, 4 dias depois e vais dizer assim, caralho, foi, passou. E é exatamente igual. Nesta jornada do digital é exatamente igual. Vão existir desafios que quando tu olhas para trás vais dizer assim, foi, deu, funcionou. Por muito que agora tu não consigas ver além, por muito que agora o muro que esteja à tua frente seja assim e não permita que tu vejas a cara, os olhos de ninguém, vai haver um momento em que o muro vai começar a ficar cada vez mais e mais e mais pequeno e tu vais conseguir ver além, vais conseguir ultrapassar, vais conseguir entender qual é o teu próximo passo e vais ter a capacidade de olhar em frente e olhar para trás. É igual. No digital é a mesma coisa, ok? Só vai lá e faz. Depois, outra questão que surgiu aqui também. Já sabes que se tiveres alguma dúvida aqui, hoje não estamos assim a falar muito propriamente sobre ferramentas do digital ou sobre edição de vídeos, estamos a falar assim, mas demora, caraças. É verdade, Andreia, muitas vezes demora. Só que talvez exista aqui um processo que é importante. Eu vou usar uma analogia que a minha aluna, que trabalha com grávidas, me pode ajudar e corrigir aqui, se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Mas mais importante do que aquilo que eu vou dizer é a lógica que existe. Bora lá. Quando um casal decide ter um filho,
E se eles não tiverem a paciência para deixar que o filho cresça o tempo suficiente na barriga da mãe para que ele possa depois nascer, para que ele possa depois sair da barriga da mãe e enfrentar aqui o mundo. E se eles tomarem uma decisão, tiverem uma precipitação de querer que o filho nasça mais cedo, de querer induzir o nascimento desse filho. Então, bora lá, primeiro ponto. A falta de paciência ao longo do processo pode fazer com que o processo nem sequer se realize. Ok? Segundo ponto, mais do que eu, as mulheres vão saber melhor do que eu, principalmente aquelas que já estiveram grávidas, que muitas vezes dentro do processo da gravidez existem enjoos, dor de cabeça, pés inchados, mal-estar, irritação, alterações de humor, tudo isso. E se essas mulheres deixarem que isso seja mais forte do que o desejo, a vontade de que daqui a 9 meses ou 6 meses, quando tempo faltar, o filho dela vai estar nos braços. E se elas não tiverem a capacidade de superar todos esses precalços, desafios que acontecem, para que daqui a um tempinho tudo esteja como elas desejaram. Então, temos outro ponto. Primeiro ponto, paciência. Segundo ponto, entender que às vezes nós precisamos de aceitar a dor daquele momento para viver o prazer do futuro. E é aqui que hoje nós temos uma sociedade que não está preparada para isso. Ou seja, nós hoje, principalmente a geração mais nova, a minha geração e gerações inferiores à minha, são pessoas, são crianças, são jovens ou adultos já, que estão programados para quê? Para querer resultado imediato. Estão programados para querer prazer imediato e não o prazer do futuro. E no digital é igual. Se nós entramos no digital, na vida, nos negócios, a achar que tudo tem que dar um resultado imediato, não vai dar certo. Eu arrisco-me a dizer até que as melhores coisas da vida são a longo prazo e não a curto prazo. Aquilo que hoje nós temos na nossa vida a curto prazo estará condenado. Em algum momento deixará de existir. Ah, Daniel, mas o curto prazo é tão bom. Eu não estou a dizer que não é bom. Eu só estou a dizer que quando nós comparamos com outras coisas da nossa vida, talvez elas não sejam assim tão relevantes. E também não estou a dizer para tu não viveres o teu dia-a-dia, as tuas alegrias, as tuas decisões para ter alegria hoje. Eu estou a dizer que quando nós entramos no mundo dos negócios, e é sobre isso que estamos a falar aqui, principalmente aqui dentro do mundo digital, nós precisamos de ter a consciência que há muitas decisões que vão causar uma dor agora, um enjoo, uma dor de cabeça, uns pés inchados, no exemplo da grávida, mas que lá na frente vão colocar alguma coisa nos nossos braços. O filho na grávida, no mundo digital, o teu negócio, os teus alunos, os resultados, o teu curso online. Então é preciso ter isso. É preciso ter paciência. É preciso ter a capacidade de olhar para o futuro e de entender que a dor do presente vai nos trazer um resultado no futuro. E depois, muito importante também, imaginem que uma grávida, ao longo da decisão, tomava ações que colocavam em causa a sua própria saúde e, consequentemente, a saúde do bebê. Aquilo que poderá acontecer muito provavelmente é que o bebê nem sequer chega a nascer. No mundo digital é igual. Quando ao longo desta jornada tu começas a colocar em causa a tua própria saúde, aquilo que vai acontecer é que nem tu, nem o teu negócio vão estar bem. Então é muito importante que tu tenhas a consciência de que não importa a duração que a tua jornada vai ter aqui. Importa que ao longo desta jornada tenhas a paciência, entendas que vão existir momentos de dor e entendas que, acima de tudo, se tu colocares em causa a tua saúde, nem tu, nem o teu negócio vão estar bem daqui a um tempo. Então é muito, muito importante. Podia ser aluno do curso de parteira ali da Paula. É verdade, quase que eu já podia ensinar aqui as grávidas a parir, a brincar. Isto aqui é só porque eu acredito que muitas vezes é mais fácil nós entendermos através de analogias, através de metáforas, através de comparações. E eu não sei, como é óbvio, nunca pari, nunca fui pai, então é normal que eu não tenha aqui a informação concreta e que existam aqui outras comparações que possam ser feitas. Mas acima de tudo aquilo que eu quis mostrar é que, assim como para ter um filho, assim como para construir um negócio digital,
Assim como para alcançar um objetivo teu, seja financeiro, seja de vida, seja fazer uma viagem, seja lá o que for, existem alguns critérios que são fundamentais. E se tu não respeitares esses critérios, se tu não respeitares esses momentos, aquilo que vai acontecer é que mais tarde ou mais cedo vai ficar comprometido. Então tu precisas de entender cada um desses momentos, certo? E eu sei, Andreia, que demora caraças e que muitas vezes, além de demorar, dói para caraças e está tudo certo, ok? Lá na frente, tu vais olhar para trás e vais dizer: eu superei aquilo, eu passei por aquilo e se calhar eu achava que eu não seria capaz, mas fui. E tudo isso passou e faz parte do teu processo. Por fim, gente, bora lá. Como lidar com a desmotivação derivada da concorrência? Isto foi uma questão que apareceu a uma pessoa que eu ainda não conhecia, ou seja, foi a primeira vez, que ela disse: Daniel, no meu mercado há muitos especialistas, principalmente no mercado brasileiro. Como é que eu me posso destacar? Isto desmotiva-me quando eu vejo outras pessoas com tantos seguidores. Então, gente, o que é que acontece? Primeiro, eu já falei sobre esta questão algumas vezes. Se no mercado existem diversas pessoas a trabalhar esse mercado e se essas pessoas que trabalham esse mercado têm resultados, tu não tens que ficar triste, tu não tens que ficar desmotivado, tu não tens que nada, tu tens que agradecer. Repara, imagina, tenho que acabar de tomar um café senão vai ficar frio. Imagina que a Apple via que a Samsung vai lançar o novo Samsung. E imagina que a Apple, em vez de ficar feliz e continuar a focar no seu trabalho, em fazer o seu melhor, imagina que a Apple ia ficar muito triste. Porque agora a Samsung tem um novo telefone, tem um novo aparelho com uma nova tecnologia. Meu Deus, é o nosso fim. O que é que eu vou fazer agora na minha vida? Blá, blá, blá. Imagina que a Samsung ia ter esse aparelho e a Apple tomava essa decisão. O que é que seria da Apple? Quanto tempo é que uma empresa com essa mentalidade aguentaria no mercado? E quem diz Apple diz outras empresas, Huawei, Xiaomi. Repara, se as empresas concorrentes passassem tanto tempo preocupadas com os teus concorrentes como tu estás preocupada com os teus concorrentes, a maior parte das empresas não existia. E pior, vou-te dizer uma coisa. A Apple hoje só é tão boa graças à Samsung. A Samsung hoje só é tão boa graças à Apple. A Huawei, a Xiaomi só são tão boas graças às outras marcas que existem. Porquê? Porque a concorrência, ela tem que te ajudar a seres um profissional melhor. E não, a concorrência não tem que te colocar para baixo. A concorrência tem que te colocar para cima. A concorrência tem que te elevar, incentivar a fazer o teu melhor trabalho, a procurar as tuas melhores soluções. Sempre que alguém na tua concorrência lança um produto novo, um produto inovador, fica feliz. Essa pessoa está a ajudar-te a seres um profissional melhor. Essa pessoa está a ajudar-te a ires para um próximo nível. Trazendo esta comparação para o mundo do futebol, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele não seria tão bom se na mesma época não tivesse existido um Lionel Messi. O Messi não seria tão bom se na mesma época não tivesse existido um Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque os limites de um, o incentivo de um, o ultrapassar de recordes de um, vão desafiando o outro. É uma eterna, saudável competição para chegar mais longe. Se tu não tens a capacidade de ver algo, tu não sabes como vais ultrapassá-lo. Só que a partir do momento em que alguém alcança esse algo, tu começas já a acreditar que é possível tu alcançar também e, mais do que isso, começas já a acreditar que é possível tu ultrapassares esse novo algo que foi criado. Então é muito importante que tu olhes para a tua concorrência não como algo que te vai colocar para baixo, mas como algo que te vai colocar para cima, como algo que te está a mostrar novas possibilidades. São pessoas, são empresas que te estão a mostrar novas possibilidades de fazer diferente, de fazer melhor,
de melhorar o teu produto, o teu atendimento, de te melhorares enquanto especialista, de criares novos produtos, de criares novas ideias, de fazeres novas parcerias. Tudo isso tem que te incentivar. Tudo isso tem que te estimular a desenvolveres cada dia mais. E uma coisa muito importante, gente, que eu quero que tu coloques na tua cabeça de uma vez por todas. E quando tu conseguires colocar isso na tua cabeça de uma vez por todas, e mais do que colocar na tua cabeça, quando tu conseguires começar a acreditar que isso é uma verdade para ti, na tua vida, muita coisa vai mudar. Que é o quê? Se tu és especialista numa determinada área, se tu tens a capacidade de ajudar as pessoas a chegar a um determinado resultado, se tu consegues fazer isso, impactar positivamente a vida das outras pessoas e ser feliz, tu tens que apostar no teu desenvolvimento digital. Se tu hoje és uma pessoa que consegue ensinar, ajudar, gerar resultado através do conhecimento que tu partilhas, tu tens que começar a acreditar no teu desenvolvimento digital. Porquê? Porque isso vai exponenciar mais a tua luz, vai exponenciar mais a tua felicidade. E lembra-te que muitas vezes a tua luz, ela ilumina o teu caminho. E essa luz também ilumina o caminho das outras pessoas. Se tu hoje tens o teu curso online, o teu produto digital, o teu e-book, a tua comunidade, seja lá o que for, para entender como essa luz que tu tiveste de criar esse produto, de criar esse negócio, de desenvolver essa ideia, te ajudou também a iluminar o caminho de outras pessoas. Pode estar no início, podem ser 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, não importa, mas tu estás a iluminar com a tua luz o caminho de outra pessoa. E isso tem que ser valorizado. Hoje podem ser 2, 3, 4, 5, mas tu estás a caminhar, estás a construir algo maior. Estás a iluminar o caminho de outra pessoa e a ajudar outra pessoa a chegar a esse resultado que ela tanto quer. Então, valoriza-te. Então, entende que o facto de tu veres o palco dos teus concorrentes, das pessoas que tu admiras, o facto de tu veres hoje essas pessoas a vender muitos produtos, dezenas, centenas, milhares de produtos, que bom que isso acontece com essas pessoas. Só que isso não significa que tu sejas mau, não significa que tu sejas a pior pessoa, não significa que tu não tenhas capacidade de gerar resultado na vida dos outros. Significa que essa pessoa já conseguiu. Fica feliz por isso. Que bom! Comemora por isso, comemora por essa pessoa. E agora começa a correr atrás dos teus. Começa a correr atrás dos teus objetivos, começa a correr atrás dos teus alunos, das vendas do teu curso online. Começa tu a fazer a tua parte. Se tu começares a admirar o teu trabalho, se tu começares a admirar o teu curso, se tu começares a admirar a tua pessoa, o profissional que tu és, tanto quanto tu admiras as outras pessoas que tu segues, garanto-te que tu vais crescer exponencialmente em pouco tempo. É verdade. Começa a ter tanta admiração por ti como tu tens por essa pessoa, por esse profissional que tu não conheces, mas que tens essa admiração. Vais ver como a tua curva de crescimento ela vai ser exponencial. Porque muitas vezes tu colocas admiração nos outros, carinho nos outros, amor nos outros, e em ti tu colocas o quê? Desgraça, tristeza, raiva, sou o pior do mundo, não sei fazer nada, meu Deus, que incompetente, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas os outros é que são bons. E depois tu não sabes porque é que contigo não dá certo e com os outros dá certo. Repara, se os outros já têm 1000 vendas e têm 1000 pessoas que compraram o produto dessas pessoas, né? Então eles têm muita energia de uau, esta pessoa é fantástica, maravilhosa, olha só o trabalho. Se tu és mais uma dessas pessoas a colocar energia, maravilhoso, ótimo, perfeito. Agora, repara como essa energia ajuda essa pessoa a ir mais longe. E que tal tu começares a colocar essa energia também em ti? E que tal tu começares a dizer para ti também que tu és um bom profissional, uma boa profissional, que tu consegues gerar resultado, que tu consegues ajudar as outras pessoas, que tu consegues motivar as outras pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito, que tu consegues fazer com que os outros cheguem a esse resultado. E que tal tu começares a dar tanto carinho a ti como tu queres dar
aos outros? E que tal tu começares a admirar-te tanto a ti como tu queres admirar os outros? E que tal tu começares a cuidar de ti tanto quanto tu queres cuidar dos outros? É essa a verdade. Então, enquanto a tua maior preocupação hoje continua a ser a concorrência, substitui essa preocupação de hoje pela concorrência por ti próprio. O que é que hoje eu vou fazer para que eu me valorize, para que eu valorize o profissional que eu sou, para que eu valorize a pessoa que eu sou, para que eu valorize os resultados que eu consigo gerar na vida das outras pessoas? Começa hoje a valorizar-te. Começa hoje a dar tanto carinho a ti como tu tens a tendência de dar ao outro e muitas vezes a pessoas que nem sequer tu conheceste, ok? Faz isso durante os próximos meses e depois vem aqui e conta-me se funcionou ou se não funcionou. Se de repente, de repente, os sinais, sabes, aquela pessoa que está na estrada e que ela começa a conduzir e que está cheia de pressa e ela já sai de casa a dizer assim: ai meu Deus, estou atrasado, esta porcaria que não funciona, o carro não pega e agora tenho que pôr água aqui nos para-brisas. E ela já sai com tudo desalinhado. Aí ela chega no trânsito, tem um acidente, aí quando ela começa a chegar à parte dos semáforos, os semáforos ficam todos vermelhos e ela diz: tinha que apanhar os semáforos todos vermelhos hoje. Aí a pessoa entra nesse clima. Agora, ao mesmo tempo, tem outra pessoa que saiu e disse: eu tenho que pôr aqui água nos para-brisas. Vou pôr água nos para-brisas. Bora lá, põe água nos para-brisas. E essa pessoa está feliz que colocou água nos para-brisas. E essa pessoa continua a fazer o seu dia. E essa pessoa vê um acidente. E quando ela vê o acidente, ela pensa: uau, ainda bem que hoje estou em segurança. Ainda bem, espero que aquelas pessoas estejam bem. Espero que aquelas pessoas estejam salvas. Espero que aquelas pessoas estejam saudáveis. Que tudo se resolva pelo melhor. Que grato que eu sou, que feliz que eu sou. Porque hoje tenho o meu carro para me transportar, para estar feliz, para estar em segurança, para ir para o meu trabalho, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Uau! Que bom que isso é possível hoje comigo. E tu vais ver como de repente os semáforos que estavam todos vermelhos para essa pessoa começam a ficar gradualmente verde. Se calhar amanhã já não são todos vermelhos, se calhar amanhã já é um verde, depois são 2 verdes, depois são 3 verdes, depois são 4 verdes e a pessoa vai dizer assim: mas eu não mudei nada na minha vida. Claro que não. Nós não precisamos de mudar nada na nossa vida, nós precisamos de nos mudar a nós. E muitas vezes o tipo de mudança que nós temos que fazer em nós está só aqui. Muitas vezes a mudança que vai fazer com que as vendas do teu produto, com que o teu curso online, com que a tua prestação de serviços vá para 3, 4, 5, 10 vezes mais, é única e simplesmente uma mudança aqui, na valorização que tu dás a ti próprio, à tua pessoa, ao teu trabalho, ao profissional que tu és. E as coisas mudam, única e simplesmente por causa disso. É muito comum. Eu costumo dar o exemplo do quê? Quando eu começo a fazer mentoria com alguém, eu tenho uma frase que eu digo sempre aos meus alunos, e principalmente no processo de mentoria, como eu digo essa frase todas as vezes, e logo no início, na primeira aula da mentoria, quando os alunos me ouvem dizer isso, elas ficam assustados, que é o quê? Eu vou dizer: vocês ainda vão fazer lançamentos e vão divertir-se. Eu digo esta frase a todos os meus alunos: vocês ainda vão fazer lançamentos e vão divertir-se. E a verdade é que a maior parte deles não acredita na primeira aula que é possível fazer um lançamento, chegar ao final do lançamento e dizer assim: caralho, eu diverti-me muito a fazer isto. Mas vocês ainda vão fazer. E é isso que acontece. Porquê? Porque eu começo a colocar na cabeça deles esta pequena alteração. Nós temos que fazer coisas que nos valorizam, que nos fazem sentir bem, e isso é o necessário neste momento para desbloquear os resultados que aparecem na tua vida, para fazer com que hoje tu passes de 1 para 6, 7, 8, 10, 20, 100, 1000. É só isso. Porque tu possivelmente já fazes tudo aquilo que tu precisas fazer alinhado com o teu processo. Tu só te crucificas a ti próprio por coisas que não tens que crucificar. Só colocas peso em ti próprio, em cima dos teus ombros, que tu não tens que colocar. Tu és uma daquelas pessoas que leva muito a sério aquela frase que diz: pedras no meu caminho, carregá-las-ei todas e um dia construirei um castelo. Só que tu precisas de saber uma coisa: há pedras que não servem para construir, há pedras que servem para destruir. E essas pedras tu não tens que carregar, essas pedras tu tens que deixar lá atrás e não tens que trazer. Tens que trazer única e simplesmente as pedras que te vão ajudar a construir o teu castelo. Daniel, mas como é que eu sei quais é que são as pedras que me vão ajudar a construir o meu castelo? E quais é que são as pedras que me estão a autodestruir? É fácil. Se há algo que tu fazes hoje
que te deixa triste, essa pedra tem que ficar para trás. Se há algo que tu fazes hoje que ataca o teu carácter, que tu sentes que não está alinhado contigo, com os teus valores, com os teus princípios, essa pedra tem que ficar para trás. Se há algo que tu fazes hoje que em vez de te impulsionar, de te empurrar, de te colocar para a frente, te puxa para baixo, essa pedra tem que deixar para trás. Se há algo que tu fazes hoje que te desafia, se há algo que tu fazes hoje que te estimula a ser melhor, se há algo que tu fazes hoje que te tira da zona de conforto, essa pedra tu tens que carregar. Se há algo que tu fazes hoje que é difícil, mas que tu entendes que precisa de ser feito, porque lá na frente vai funcionar, essa pedra tu precisas de carregar. É simples tu entenderes isso. E muitas vezes aquilo que eu vejo é que as pessoas carregam todas as pedras e depois carregam um peso que não as ajuda a seguir em frente. Então faz isso e tu vais ver como muda. Obrigado por tapar na cara, eu sou mesmo assim, tenho uma tendência a me desvalorizar. Pois é, infelizmente é muito, mas nem preciso de ver a concorrência. Mas também tem isso, tem pessoas que se desvalorizam mesmo que não vejam a concorrência, né? Já é uma auto-desvalorização imediata sobre tudo aquilo que faz. É muito, muito importante, acreditem. Eu sei que não importa, eu digo isto e podem existir algumas pessoas que não acreditam em nada disso e tu não tens que acreditar. Tu não tens que acreditar em energia, tu não tens que acreditar em universo, em Deus, em nada. Não tens que acreditar em nada disso. Tu só tens que acreditar em alguma coisa que está alinhada contigo. Isso é o mais importante. Não importa se tu acreditas em A, B ou C. Naquilo que tu acreditas, coloca energia positiva. Coloca amor, coloca carinho, coloca cuidado. E lembra-te, se tu hoje queres ajudar outra pessoa, é impossível ajudares alguém se tu não estiveres bem. É impossível tu conseguires gerar um resultado positivo na vida de alguém se tu não estiveres a fazer isso contigo próprio, contigo própria. Tu tens que querer cuidar de ti. Quanto melhor tu cuidares de ti, com quanto mais carinho tu cuidares de ti, com quanto mais dedicação tu cuidares de ti, melhor tu vais estar para conseguir cuidar dos outros. E no digital vai ser igual. No digital é completamente igual. E se tu fazes lançamentos, garanto-te que é possível tu fazeres um lançamento e tu chegares ao final do lançamento e dizes assim: como é que eu nunca fiz isto assim? Porquê é que eu nunca segui isto desta forma? Porquê é que eu nunca me diverti tanto? Porque é exatamente assim. A mente se abre para uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Exatamente. Albert Einstein. É muito isso. Então nós precisamos de ter essa consciência. Nós precisamos de nos parar de criticar, de nos parar de julgar o tempo inteiro sobre tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que começar a fazer e a acreditar naquilo que nós executamos. Eu acredito piamente que hoje tu tens em ti aquilo que tu precisas para melhorar e para alcançar os resultados que tu tens, que tu queres. Ou seja, tu tens uns resultados e aquilo que tu tens hoje, a qualidade que tu tens hoje, o conhecimento que tu tens hoje é mais do que suficiente para te ajudar a chegar aos resultados que tu desejas neste momento. Qual é que é a principal diferença? É que tu não acreditas que tu podes chegar lá. Tu acreditas que o concorrente A, o concorrente B, o concorrente C podem chegar lá, ou então que já chegaram lá, mas que isso é só possível para essas pessoas. Para ti não é. E sabes porquê? Porque talvez, em algum momento, tu tenhas sido uma daquelas pessoas que ouviu de alguém, de família, de pais, de professores, seja lá do que for, que tu eras uma porcaria, que tu destruías em tudo aquilo que tu tocavas, que tu não servias para nada, que os outros eram melhor do que tu ias ficar sozinho, sozinha o resto da tua vida, tudo isso. Em algum momento, alguém te disse isso. E tu decidiste acreditar. E hoje, continuas a trazer isso na tua vida e isso impede de chegar lá na frente e de subir ao teu pódio, ao lugar mais alto, aquilo que tu mereces. E não adianta, se tu continuares a acreditar nisso, se tu não mudares isso na tua cabeça, o resultado lá na frente não vai fechar. O resultado lá na frente não vai acontecer. Ah, Daniel, como é que eu mudo isso? Começa a tomar essas decisões. Hoje mesmo. Lembra-te. Ah, Daniel, quero que tu pares para analisar. Porquê é que eu muitas vezes digo assim: tu és fucking awesome? E porquê é que muitas vezes eu digo para tu dizeres isso a ti próprio? Porquê é que muitas vezes eu digo para dizer assim: diz mesmo, eu sou fucking awesome. I am fucking awesome. E se tu quiseres dizer em português, eu digo fucking awesome porque para mim faz sentido dizer fucking awesome em inglês. Mas diz isso na língua que tu quiseres. Português, Portugal, português, Brasil, inglês, espanhol, diz naquilo que faça sentido. Tem que ressoar. O importante é que a energia que tu colocas nisso te
te faça sentir bem, te faça sorrir. Experimenta dizer I am fucking awesome. Eu nem sequer consigo. Nem sequer consigo, porque automaticamente quando eu começo a dizer já está tão programado na minha cabeça que eu agora procurei dizer isto com o rosto fechado, sem estar feliz, sem sentir nada positivo, e automaticamente o rosto abriu. Mas experimenta fazer isto, experimenta olhar para ti e dizer mesmo essa frase. Eu não vou conseguir. É muito engraçado. Mas experimenta chegar ao pé de ti, concentrar. Experimenta fazeres tu e dizeres I am fucking awesome. E tu vais ver que se tu começares a acreditar, se tu começares a trazer isso e a colocar energia em cima disso, vai ser diferente. Para mim é impossível dizer isto sem estar feliz, sem acreditar, sem querer fazer, sem querer agir, sem querer ir mais longe, sem querer desafiar-me. Para mim é impossível isso, porque é exatamente isso que para mim significa. Quando eu digo a alguém, a um aluno ou uma aluna, a mim próprio, que eu sou fucking awesome, que essa pessoa é fucking awesome, é exatamente para lhe mostrar que ela é mesmo. Não é aquela coisa de tipo, isto é uma frase motivacional para dizer às pessoas que elas são fantásticas. Não, é mesmo. As pessoas são fucking awesome, as pessoas são incríveis. Tu és incrível, tu tens em ti tudo aquilo que tu precisas. Tu és um profissional incrível, és uma pessoa incrível. Tu só ainda não acreditas nisso. Tu só ainda te questionas mais do que aquilo que tu acreditas. E está tudo certo. Vai haver um momento em que, com dor ou com prazer, tu vais começar a acreditar. E aí talvez tu comeces a lembrar-te, aquele filho da mãe tinha razão, eu sou fucking awesome. E as coisas começam a acontecer. Ok? E quando eu digo que tu és fucking awesome, não significa que tudo na tua vida vai ser fácil. Não significa que tudo na tua vida vai ser simples. Não significa que a tua vida não tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Não. Significa que quando tu estás no alto, tu tens a noção que tu não vais ficar ali o tempo todo. E quando tu estás em baixo, tu também tens a noção que tu não vais ficar ali o tempo todo. Então não importa. Quando tu entendes que não importa se tu estás em alto, não importa se tu estás em baixo, mas tu entendes que esteja em alto ou esteja em baixo, tu não vais ficar ali o tempo todo, tu sabes que faz parte do processo. Faz parte, às vezes, tu estás, uau, maravilhoso, meu Deus, quantas vendas, quantos alunos, perfeito. E às vezes, o que é que aconteceu, o que é que não correu tão bem, o que é que eu posso melhorar, e está aqui. E faz parte do processo. E tu entendes que essa é a jornada, que esse é o caminho, que o caminho tem curvas, não são só retas. E faz parte do processo que seja assim. Então começa a valorizar-te nesse sentido. Ok, gente? Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta que queira colocar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, hoje, dia 28 de Abril, só esclarecer, eu enviei o nosso e-mail de quinta-feira, esta semana saiu à sexta, e enviei o e-mail, e o assunto do e-mail é o outro. Quem não viu, vai lá, quem não recebeu, depois, se quiser receber, que me diga alguma coisa. O assunto é o outro. Acredito que seja, pelo menos pelo feedback que já tenho aqui, é um e-mail, ou daquilo que eu li, porque já tenho aqui mais ou menos para abrir, foi um e-mail muito interessante e que trouxe aqui alguns comentários, algumas introspeções muito interessantes e algum aprendizado. Então, vai lá, para quem não tem, para quem ainda não viu, pode estar lá no spam, no list, nas promoções, mas vejam isso e se quiserem partilhar, dizer alguma coisa, digam, tá bom? Nossa mensagem do dia, hoje, dia 28 de Abril. O que é que nos... olha! O que é que nos diz aqui a nossa mensagem do dia? Bora lá! Não, tenho que arranjar um bloco de notas. Tive várias ideias. Que bom, maravilhoso. Eu costumo aconselhar as pessoas, eu pelo menos, como o pensamento muitas vezes vai muito rápido, aquilo que eu costumo fazer ou eu anoto no bloco de notas do telefone, para que a ideia não vá à minha vida, ou então eu mando uma mensagem de áudio para mim, para alguém da empresa, por WhatsApp, para que essa ideia fique registada no áudio. Então eu tenho uma conversa aqui com o pessoal que é, eu envio esse áudio para lá, as pessoas não precisam responder, é só para que o áudio fique arquivado, fique guardado, para que aquela ideia não se perca. Então eu aconselho que façam a mesma coisa. Quando nós temos muitas ideias, às vezes acabamos por perder algumas ideias que podem ser muito interessantes e isso ajuda-nos ali a organizar e a guardá-las. Então mensagem do dia 28 de Abril. Pensamento do dia aqui do nosso livro do Tadashi Kadomoto, o meu livro da consciência. Como você tem usado o seu tempo? Não existe possibilidade de armazenar o tempo para usá-lo depois. Não podemos poupá-lo para usar na nossa velhice. Você tem investido no tempo para a sua conscientização ou tem perdido o tempo? Tem usado o tempo a seu favor ou tem jogado o tempo fora? Tempo é o único limite real do ser humano.
Sinto que a grandeza do ser humano e uma das qualidades em relação a outras espécies vivas é justamente ser dona do seu tempo se tiver consciência. Dessa forma, ela mesma tem o poder de se criar. Acredito que só existe uma maneira de dar um salto quântico de evolução. Conscientizarmos-nos de que é nesta hora, neste momento, neste tempo, agora, que podemos tornar-nos mais conscientes de alguma coisa, dominá-la e curá-la. Como você tem usado o seu tempo. Então esta é a nossa reflexão, que não é nossa só, é do Tadashi, no dia de hoje. Interessante também, e aqui também sobre gestão de tempo, nem a propósito com as questões da aula de hoje, aqui da live de dúvidas de hoje. Acredito que, pelo menos para mim, eu gosto sempre destas mensagens porque parece, né, que elas aparecem no momento certo, na hora certa, com o tema que muitas vezes nós precisamos de ouvir, tá bom? Então já sabes, se tiveres alguma dúvida podes comentar aqui em baixo. Este vídeo vai ficar aqui disponível no perfil do Instagram, também vai ficar disponível no Facebook e no YouTube. A terça-feira, 19 horas, temos mais uma aula. Qualquer coisa, comenta aqui, envia mensagem, coloca as tuas dúvidas, tá bom? Os meus alunos já sabem, logo às 7 da tarde temos aula e beijinhos, até já. Tchau, tchau.